E aí galera, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é João Marcos Lanza. Então, eu venho aqui para trazer uma palavra de Deus para sua vida hoje. Você deve ter visto o título desse vídeo e ficou interessado em saber o que esse cara vai falar. E eu tenho algo muito importante para estar falando com vocês hoje. Eu não estaria gravando esse vídeo se não fosse realmente algo urgente que o Senhor tem colocado no meu coração. Confessar um pecado aqui também com vocês, que isso é algo que o Senhor tem me pedido há muito tempo e eu tenho procrastinado, eu tenho me feito de bobo muitas das vezes, mas chegou o momento e eu estou preparado para aquilo que for. Eu sou um representante do Evangelho e, enfim, eu não me envergonho disso, ainda mais depois de tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, certo? Mas então, eu queria falar com vocês de algo muito importante, sem mais delongas, e eu queria que a gente também refletisse como que a influência, o quanto que o influenciar está sendo uma palavra do nosso cotidiano, está no nosso vocabulário. Tanto é que hoje em dia existem pessoas que são pagas para influenciar, para fazer a divulgação de tal marca, enfim, para engajar, para atrair. E cara, é muito interessante a gente olhar para esse recorte da pessoa que tem a profissão de ser uma influenciadora e ela está sendo remunerada por isso. A gente também pode olhar para a nossa vida, porque toda vez que nós nos posicionamos em prol de alguma coisa, aquilo que os influenciadores também fazem, nós de fato estamos sendo recompensados por alguma coisa. Aí você fala comigo, mas eu não ganho dinheiro, enfim, eu não ganho seguidor, mas de alguma forma você é assim recompensado, porque a forma que nós nos posicionamos pode abrir caminhos, meios, você pode ganhar aplausos, você pode ser muito querido, ou então você pode ser odiado, ou então você pode realmente sofrer do seu posicionamento. Somente nos tempos pra cá que isso aí tem sido realmente valorizado no nosso tempo, mas Deus, o Senhor no qual eu acredito, Ele sempre mostrou a importância da influência. Isso eu tô falando antes mesmo de Cristo vir à Terra. Ele tinha muito zelo com o posicionamento, como os seus filhos iriam agir em determinadas situações. E eu queria ler um texto com vocês, está lá em Levítico 20, do versículo 1 ao 5, que fala assim, Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel, que entregar um dos seus filhos a Moloque, terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim meu santuário e profanando meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executar o agressor, voltarei o meu rosto contra aquele homem, contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. E só para dar um contexto, você falando desse jeito assim, acho que pra galera que não tem muito contato com a Bíblia pode até estranhar, mas o contexto simples aqui, eu vou estar falando de dois personagens que aparecem aqui no texto. Tem um terceiro, que é Deus, mas isso aí já estava intrínseco no texto. Mas o personagem principal são os israelitas. Os israelitas, quem são eles? Eles ali, naquele tempo, eram o povo escolhido por Deus. O povo no qual o Senhor fez uma promessa, tinha uma aliança. Na verdade, só vive a promessa quem tem uma aliança. Entendeu? Porque ali numa aliança vai ser exigido da parte daqueles que se comprometeram, sacrifícios, lealdade, enfim. Deus tinha realmente uma aliança com o povo de Israel. E o interessante é que esse povo tinha desfrutado de feitos incríveis por Senhor. A gente está falando de uma galera que vivenciou, viu com seus próprios olhos as 10 pragas ali do Egito, que eu tenho certeza que uma voz sua, um tio seu já deve ter visto essa novela. E tipo assim, aquele povo tinha desfrutado da provisão realmente de Deus. Eu não tô falando só da libertação do cativeiro, eu não tô falando só também de Deus ter abrido o mar, mas eu tô falando de um Deus que se fez presente no ordinário, trazendo a porção de vida, a comida, a roupa. O Senhor teve esse cuidado com os israelitas, mas chegou um certo momento aqui do texto advertido que uma galera simplesmente olhou para aquele Deus e falou assim, não, ele já não é mais suficiente pra gente. E no caso aqui, Moloque, o segundo personagem no qual eu quero contextualizar vocês, era uma divindade dos amonitas
E no texto fala sobre entregar seus filhos a Moloque, porque para aquela divindade a forma de adoração era você sacrificando a criança em prol do ídolo. E essa forma de adoração. E óbvio que Deus é a favor da vida, como que a gente... É engraçado, né? Como que são questões que nós temos discutido tanto, né? Tem tido tanta repercussão. O maior projeto de Deus para nós aqui na Terra é a família. Tudo aquilo que passa disso, velho, é mentira, é caô. Então, é até interessante porque no texto fala que desonrou o nome do Senhor, profanou o santo nome dele, porque o nosso Senhor nunca volta atrás. Então, dado esse contexto, eu quero trazer 2 pontos, né? Será que você realmente tem amado as pessoas que estão ao seu redor? Do versículo 1 ao 3 fala o seguinte, ó. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Cara, nesses 3 primeiros versículos, aquilo que fica de questionamento assim pra mim, e espero que para você também, será que você tem amado as pessoas que estão ao seu redor? Tá bem explícito o quanto que as pessoas têm ido para o inferno a passos largos. E até quando a gente vai aceitar isso de boa? Até quando a gente vai deixar que isso seja permissivo, sabe? Existem questões que são sim individuais, mas aquilo que tange a nossa fé, aquilo que a gente acredita, a gente precisa se posicionar, certo? No decorrer do texto a gente ainda vai se aprofundar sobre isso. Mas as pessoas, é um fato, estão indo pro inferno. Aí você fala pra mim, mas como que eu vou confrontá-las? Aqui no texto fala sobre apedrejar essa pessoa que está nesse pecado, cometendo tal coisa. Mas é porque é interessante a gente pensar o seguinte: tudo aquilo que nós fazemos de errado, quando nós agimos a nossa autopromoção, quando nós buscamos apenas nossos interesses, né, sem importar com aqueles que estão ao nosso redor, tirando vantagem, subornando, enfim, fazendo essas N coisas, né, que eu tenho certeza que você conhece alguma pessoa que está aí na sua cabeça, que tem feito tal coisa ilícita, tem traído a namorada, sei lá, tem brincado com o casamento, tem realmente, sabe, vivido uma vida longe do Senhor. Você sabe que pessoa é essa, mas você não fala, e essa pessoa está indo para o inferno. Tá, mas e elas estão indo, mas o que eu posso fazer? No texto fala sobre apedrejar. Mas é interessante que muitos, né, que desfrutaram de ter uma pessoa cristã dentro de sua casa, do seu lar, já deve ter ouvido aquela frase, né, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu era um deles, inclusive, que já escolhi sacrificar várias vezes. Mas por que disso? Quando agimos dessa forma, quando pecamos, alguém tinha que pagar por esse preço. Antigamente era se pegar um animal puro. Qual que é o sentido de puro? Era um animal que não tinha mancha, não tinha mácula. Isso simbolizava a inocência dele. E ele tinha que morrer, porque você tinha errado, porque você tinha vacilado pro Senhor. E realmente, quando nós pecamos, era isso que nós merecíamos. E era uma forma de simbolizar que o pecado resultava em morte. Por causa da atrocidade, aqui no contexto de Levítico 20, a pessoa era condenada ao apedrejamento. Mas, hoje em dia, a gente acredita e temos fé que o Senhor Jesus Cristo morreu pelo meu e pelo seu pecado, para que hoje nós nos encontramos na posição de filhos e filhas. Antigamente a gente precisava sacrificar, hoje em dia a gente entende que o sacrifício já foi feito e é suficiente. Então, aquilo que você precisa entender e explicar para essa pessoa que tem passado por essa dificuldade é que hoje em dia não é que nós condenamos a vida dela, mas nós condenamos o pecado dela. Porque toda vez que nós vemos isso, vemos ela praticar tal atrocidade e não nos posicionamos, é como se nós estivéssemos falando para o próprio Deus que o sacrifício dele foi em vão. E eu gosto muito no versículo lá em Romanos 6, 23, que fala justamente sobre isso. Esse versículo deveria ser mencionado toda vez que a gente escuta que obedecer é melhor que sacrificar. E está escrito dessa forma: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, é de grátis, mano, é 0800. E fala o seguinte, cara: Deus tem algo muito melhor para sua vida. Eu não sei, velho, o que essa pessoa, o que esse conhecido tem
passado, quais têm sido as atitudes que ela tem tomado para, enfim, se autopromover, mas eu sei que o Senhor tem uma vida em abundância para ela. Então, um versículo que eu sempre me apego, nesses momentos que eu vejo, Deus, tal pessoa tá tomando tal atalho ali, e tipo, a vida dela tá tão melhor do que a minha. Mas lá em João 10:10, sempre me lembra que o Senhor tem uma vida em abundância para mim. Tá falando o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em algumas versões falam que o Senhor veio para que nós tenhamos vida em abundância. E se acha que realmente é vida, um cara sair de casa e ser infiel com a sua mulher, ter 1, 2, 3 casos, voltar para casa e olhar para aquela situação onde não existe paz, onde aquela pessoa se contentou com mais uma migalha que Satanás entregou para ela. Esse é o interessante, esse é o ponto. Você esclarecer, você não condena a vida dela. Pelo contrário, você ama ela demais, ao ponto de ter identificado algo que mudou a sua vida e você quer repassar para ela. Fala, velho. Fala. Seja verdadeiro, testemunhe. Óbvio que a minha vida não é um conto de fadas, mas sabe o que é interessante? Eu posso morrer depois que eu finalizar esse vídeo aqui, que eu sei, velho. Que eu sei que meu Salvador morreu por mim. Que eu tenho feito, buscado fazer, mesmo que falhado várias vezes, fazer a minha parte. Entendeu? E é disso que eu tô falando. A vida plena com o Senhor, a vida em abundância com o Senhor, Ele não tá te prometendo que você vai ser rico, velho. Ele não tá te falando que aquela porta que você tá orando vai se abrir, ele não tá falando disso, velho. Ele tá te falando que dentro de você vai ter um Espírito Santo que vai estar te confirmando que tá valendo a pena permanecer, ter valido a pena ser fiel, ter valido a pena não roubar. É disso que a gente tá falando. O Senhor tá falando com você através desse vídeo. E o segundo ponto é o mais crucial. E aqui vai falar realmente sobre o título desse vídeo, é a omissão já é um pecado. No versículo 4 e 5 fala o seguinte: se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executar o agressor, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. Cara, a omissão, de acordo com o versículo 4 e 5, parece ter uma consequência ainda mais grave do que a pessoa que só cometeu o pecado. Porque aquela pessoa que tinha cometido o pecado, ela iria morrer apedrejada. Mas aquela pessoa que fechou seus olhos deliberadamente, viu aquilo acontecer e não se posicionou e não fez nada, não só ela ia morrer, mas também o seu clã. O clã que está ligado à família. Então percebe o peso, o quanto que o Senhor valoriza e te cobra por se posicionar da forma correta. É por isso, velho, que você talvez possa ir sem querer pro inferno. Às vezes está aceitando muita coisa. E eu não tô falando aqui só dos seus amigos. Às vezes você tem se omitido até nos momentos que você está só. Aí você me pergunta, como assim? Naquele momento que você tá vendo uma série, tá passando uma cena que você sabe que aquilo ali não agrada o Senhor. Você tem falado, mas é só uma cena, isso não vai impactar na minha vida. Cara, você tem se omitido, até mesmo nas músicas que você tem escutado. E é por conta desse motivo. É só você olhar os lugares onde a igreja mais se omitiu, foram os mesmos lugares que o mundo mais gritou. A igreja não falou sobre sexo da forma lícita e plena aos olhos de Deus. E o mundo gritou a pornografia, a masturbação. E muitas das pautas que eles ligam para afirmar isso são coisas fisiológicas. É como se isso fosse natural, isso fosse comum. Quando a igreja se omitiu em falar sobre finanças, em generosidade, em falar aquilo que acontecia na igreja primitiva, que era realmente a redistribuição de bens, onde todos tinham a mesma coisa, acesso às mesmas coisas. O mundo tem gritado avareza, o mundo tem gritado ostentação. Pouparam do lado no sinal, velho. Eu posso estar no carro mais quebrado que for, velho. Sempre tive carro, velho, em casa, né? Quando eu tive. E, tipo assim, velho, eu olho pro lado, tem um carro novo, assim. O cara me olha, velho, como se ele tivesse me olhando de cima pra baixo, e como se minha vida tivesse resumido naquilo que eu tenho. Entendeu? Saca? Esse é o ponto que eu quero te falar. Então, se
tudo isso está acontecendo, não tem tomado realmente o seu partido, e que eu não estou falando do político, que eu estou falando da causa da sua existência, daquilo que te motiva a acordar todo dia de manhã, que é praticar e honrar o nome de Deus, se isso não tem feito diferença, se você tem realmente fechado os seus olhos para algumas coisas que têm acontecido no nosso mundo atualmente, cara, você não tem vivido o Evangelho, você não tem sido discípulo de Jesus. Mas eu quero te falar, velho, que ainda dá tempo. Que ainda dá tempo. E não perde mais tempo, porque Jesus está voltando. E é isso, galera. Espero que o Senhor tenha falado no seu coração. Espero que o Espírito Santo testifique tudo isso que eu falei com vocês. Compartilhe esse vídeo, né? Me ajuda a divulgar esse conteúdo. Valeu? E é isso, Jesus está no barco. Tamo junto.